A história começou com Sawatari, um garoto de cabelos vermelhos que mencionou que havia se mudado recentemente para um novo apartamento. Sua vizinha, uma mulher loira chamada Oi, também havia se mudado para o prédio onde o jovem Sawatari vivia. Ele compartilhou um pouco mais sobre ela, observando que ela parecia muito triste e era mais velha que ele. Os vizinhos fofocavam que ela era uma mulher divorciada. Às vezes, ele podia ouvi-la chorar através das paredes finas, mas ele não achava que ela fosse uma má pessoa e não deixava a opinião dos outros influenciá-lo. Ele se lembrava de como ela gentilmente devolveu sua carteira quando ele a deixou cair certa noite, enquanto voltava para casa após fazer hora extra no trabalho. Certa vez, Sawatari encontrou Oi com um homem claramente bêbado. O homem a importunava para que ela tomasse uma bebida com ele, elogiando sua aparência, mas ela estava em lágrimas, incapaz de recusar, permanecendo em silêncio. Sawatari interveio rapidamente, acertando o bêbado com sua mochila e comentou nervosamente que bêbados eram como espíritos malignos e precisavam ser expulsos. Ele perguntou a Oi se ela estava bem e ela agradeceu. Ele respondeu que não era nada, dizendo que é para isso que servem os vizinhos. No entanto, com uma expressão triste, ela admitiu sentir-se um fracasso por não conseguir enfrentar um bêbado, mesmo sendo adulta. Ela se desculpou com Sawatari por sentir-se um fardo e saiu correndo, deixando-o preocupado e confuso. Mais tarde, já cansada de correr, Oi refletiu que Sawatari era uma boa pessoa. Alguns dias se passaram e, enquanto pendurava roupas, ela avistou Sawatari da sua varanda. Decidiu encontrá-lo para agradecê-lo por tê-la ajudado naquele dia e perguntou se ele estava de folga, já que deveria estar trabalhando. Sawatari explicou que havia sido suspenso porque o bêbado era uma pessoa importante em sua empresa. Preocupada, Oi se ofereceu para pagar a ele o valor que deveria gastar naquele mês, mas ele disse que não precisava se preocupar com isso. Ela se desculpou, sentindo-se responsável pela suspensão, mas Sawatari a tranquilizou dizendo que não era culpa dela. Ele escolheu ajudá-la. Oi então perguntou se havia algo que pudesse fazer para retribuir. Com um sorriso brincalhão, ele mencionou que sua avó havia lhe enviado muitos vegetais, mas ele não sabia cozinhar, então perguntou se ela poderia cozinhar para ele. Na cena seguinte, Oi estava cozinhando algo na cozinha. Sawatari elogiou sua comida, dizendo que parecia deliciosa, ao que ela respondeu que ninguém jamais havia elogiado sua culinária antes. Oi se sentiu genuinamente feliz ao receber o elogio, algo que nunca havia acontecido. Radiante de alegria, Sawatari disse que a comida estava fabulosa. Perdida em pensamentos por um momento, Oi corou e, ao voltar à realidade, disse que ele poderia pedir que ela cozinhasse sempre que quisesse. Sawatari brincou dizendo que gostaria que ela cozinhasse todos os dias e ela concordou com um sorriso. Mais tarde naquela noite, Oi estava deitada na cama, relembrando os elogios do garoto. Percebeu que nunca havia recebido tantos elogios assim antes e sentiu uma onda de felicidade. Ela começou a ansiar por vê-lo novamente, mas logo ficou preocupada, pensando que ele era bondoso demais e que ela era apenas uma chorona inútil. No entanto, acabou adormecendo antes que pudesse se aprofundar nesses pensamentos. No dia seguinte, após terminar seu turno no supermercado, Oi foi tomada por sentimentos de depressão e inutilidade. Ela chorou silenciosamente ao lembrar que seu marido havia deixado, cansado de seu constante choro, e temia que Sawatari acabasse pensando o mesmo. Apesar da ansiedade, ela manteve sua promessa de visitá-lo e tocou a campainha de seu apartamento. Quando ele abriu a porta, ela timidamente se desculpou por incomodá-lo, mas ele, confuso, apenas perguntou se ela preferia café ou chá, pois havia comprado os dois para ela. Aliviada por ele não achá-la incômoda, ela sorriu e comentou sobre sua gentileza. Alguns dias se passaram e Oi foi surpreendida por uma chuva quando estava com um guarda-chuva quebrado, presente de casamento de sua mãe. Ela comprou algumas coisas numa loja, mas ao sair, percebeu que alguém havia roubado seu guarda-chuva. Tímida demais para confrontar o ladrão, desejou que Sawatari estivesse com ela. Naquele momento, ele apareceu ao seu lado, surpreendendo-a. Notando seu desconforto, ele ofereceu o seu guarda-chuva a ela. Ela hesitou, dizendo que poderia comprar outro, mas o atendente informou que todos os guarda-chuvas haviam sido vendidos. Sawatari insistiu para que ela levasse o seu e fosse para casa, enquanto ele ficaria para fazer as compras.
Sentindo que precisava tomar mais controle de sua vida e parar de ter tanto medo, Oi decidiu que não queria que Sawatari o visse como um incômodo. Quando ele saiu da loja, ficou surpreso ao vê-la ainda esperando por ele. Ela sugeriu que compartilhassem o guarda-chuva para se manterem secos. Ele elogiou por ser esperta, o que a fez corar, e ela insistiu que não era tão inteligente assim. Eles caminharam juntos para casa e Sawatari a convidou novamente para ir ao seu apartamento, dizendo que precisava dela. Enquanto isso, o ladrão que roubou o guarda-chuva de Oi descobriu que ele havia quebrado com a chuva, deixando-o encharcado. Algum tempo depois, Sawatari pediu um número de telefone de Oi para que pudessem manter contato. Corando, ela concordou, e ele disse para ela enviar uma mensagem se não pudesse ir visitá-lo. Voltando para o seu apartamento, Oi ficou feliz por ter o número dele, mas tentou não pensar demais sobre isso. Oi sentia-se dividida, pois se via apenas como uma mulher mais velha, não como uma adolescente apaixonada. A depressão voltou, fazendo com que ela temesse perder Sawatari. Ela temia que, se enviasse mensagens de forma muito casual ou infantil, ele pudesse se irritar. Justo quando estava prestes a chorar, seu telefone tocou. Era uma mensagem de Sawatari perguntando se ela gostaria de ir às compras mais tarde, acompanhada de um emoji brincalhão. Sentindo uma onda de felicidade, Oi respondeu rapidamente e se jogou na cama empolgada. Ela percebeu que apenas as palavras de Sawatari já eram capazes de fazê-la sorrir e afastar os seus medos. Depois, eles foram às compras juntos. A primeira coisa que Sawatari sugeriu foi comprar um novo guarda-chuva para Oi. Enquanto passeavam, ela escolheu um guarda-chuva azul claro e não pode deixar de pensar que aquele passeio parecia um encontro. Eles exploraram a loja e Sawatari apontou alguns vestidos e roupas, perguntando se ela queria experimentar algum deles. Ele até sugeriu um conjunto que achava que ficaria ótimo nela. Corada, Oi escolheu um vestido e, após experimentá-lo, ficou lisonjeada quando Sawatari elogiou sua aparência. Ela admitiu que normalmente não usava saias, mas decidiu comprar a roupa mesmo assim. Enquanto caminhavam, Oi percebeu que estavam perto de um restaurante onde seu ex-marido a havia levado no primeiro encontro. Ela se lembrava de ter se sentido adulta naquela época, mas não se recordava de ter realmente aproveitado aquele momento. Sawatari a tirou dos pensamentos, sugerindo que fossem a uma bateria com deliciosas sobremesas. Animada com a ideia, Oi concordou, sorrindo alegremente. O capítulo terminou com a reflexão de que Oi nunca havia se sentido adulta antes, mas se divertiu muito naquele dia. Mais tarde, enquanto saboreava o bolos, Sawatari comentou que poderiam voltar lá outro dia. Oi estava tão imersa nos pensamentos sobre sair com ele novamente que acabou derramando tinta no peito dele, ficando extremamente atrapalhada ao tentar limpar. Oi começou a limpá-lo e Sawatari se desculpou indo ao banheiro. Durante esse tempo, alguém bateu na porta. Sawatari pediu para Oi atender, pensando que fosse o entregador. Quando Oi abriu a porta, o entregador, ao vê-la, assumiu por engano que ela era a esposa de Sawatari. Envergonhada, Oi rapidamente o corrigiu, dizendo que não era a esposa. O entregador pediu desculpas e Oi, com o rosto profundamente corado, assinou o recebimento do pacote de forma cuidadosa e discreta. Quando Sawatari voltou, agradeceu por ela ter recebido o pacote e, notando seu rosto vermelho, perguntou se algo interessante havia acontecido. Nervosa, ela negou, mas ele apontou que ela estava tremendo e que seu rosto estava muito vermelho. Ela insistiu que seu rosto sempre foi assim. Sawatari então comentou que o pacote chegou na hora certa e revelou que continha materiais para montar uma estante. Para sua surpresa, Oi rapidamente, com habilidade, montou a estante, mostrando que tinha talento para esse tipo de tarefa. Oi comentou que a estante parecia pequena demais para ser prática. Sawatari, um pouco envergonhado, admitiu que na verdade era um porta-temperos que ele havia comprado para ela, já que ela sempre cozinhava para todos, e pensou que isso a faria se sentir mais confortável. Quando ela tentou pagar por ele, Sawatari insistiu que não era necessário, dizendo que era o mínimo que ele podia fazer por ela. Esse gesto fez Oi se lembrar do seu ex-marido, e ela teve um flashback de quando ele questionou por que ela tinha tantos temperos na cozinha. Oi havia explicado que usava os temperos para preparar vários pratos para ele, mas ele queria jogá-los fora, reclamando que a cozinha era pequena demais para tantas coisas.
Ela se lembrou de como se sentiu impotente, dividida entre não querer contrariar o marido e não querer jogar fora seus temperos queridos. De volta ao presente, Oi percebeu que tudo o que queria era ser uma boa esposa e que seu ex-marido apreciasse seus esforços. Savatari, por outro lado, genuinamente a agradeceu e até pediu que ela cozinhasse algo para ele. Parada na porta, Oi, com a voz trêmula, disse que traria alguns temperos para ele. Ao sair, percebeu que estava chorando, mas, desta vez, eram lágrimas de felicidade. Alguns dias depois, enquanto trabalhava, Oi narrava que estava terminando o seu turno. Infelizmente, naquele dia, ela teria que fazer hora extra e não poderia visitar o apartamento de Savatari. Porém, inesperadamente, Savatari apareceu, fazendo com que Oi soltasse um pequeno grito de surpresa e felicidade. Como de costume, ele esperou que ela terminasse o trabalho para caminharem juntos para casa. Ele comentou que não sabia que ela trabalhava em um supermercado. Oi havia pensado que não veria naquele dia. Savatari explicou que tinha ido comprar ramen porque ela não poderia cozinhar para ele naquele dia. Oi se ofereceu para preparar algo para o jantar, já que ela também ainda não havia comido. Savatari, por sua vez, disse que havia comprado chá para ela e se desculpou por sempre depender dela. Oi rapidamente corou e respondeu que gostava de ser alguém em quem ele podia depender. Enquanto caminhavam passando por uma ponte, Savatari comentou como as estrelas da noite estavam bonitas. Oi admitiu que nunca havia reparado nelas antes, pois normalmente sempre corria para casa depois do trabalho. Savatari sugeriu que eles poderiam caminhar juntos à noite sempre que fizessem hora extra, e Oi, corando, concordou, pensando que poderia ser feliz enquanto estivesse com ele. Depois de chegarem ao prédio, Oi trocou de roupa e foi ao apartamento de Savatari para preparar o jantar. Ela refletiu que talvez fosse um pouco arriscado visitar o apartamento de um homem à noite, mas sentia-se segura, pois não tinha planos de passar a noite. O tempo passou e depois de terminarem de comer, Oi, tendo comido demais, começou a adormecer. Savatari, sem querer incomodá-la e sem qualquer má intenção, deu-lhe um cobertor e um travesseiro. Ele notou que Oi raramente falava sobre seu passado, mesmo tendo se casado recentemente. Na manhã seguinte, Oi acordou e percebeu que havia dormido no apartamento de Savatari. Ela corou, levantou-se rapidamente e começou a procurá-lo. Quando encontrou, viu que ele havia dado a ela seu cobertor e sua cama, enquanto ele mesmo havia dormido no chão. Ela pensou consigo mesma o quão gentil ele era. De repente, Savatari acordou, assustando-a. Oi ofereceu-se para preparar o café da manhã, e ao se levantarem, ela notou que estavam ficando sem vegetais. Savatari comentou que se não usassem logo, eles estragariam. Oi ficou preocupada, pensando que sem os vegetais, Savatari poderia não precisar mais dela. Nesse momento, o telefone de Savatari vibrou. Oi encontrou o aparelho primeiro e viu o nome Hana no identificador de chamadas, o que a fez sentir uma pontada de ciúmes. No entanto, Savatari rapidamente explicou que Hana era sua irmã, e Oi ficou aliviada, embora tenha percebido que estava segurando uma faca, e aguardou rapidamente. Hana contou a Savatari por telefone que sua avó estava enviando mais vegetais e que ela os levaria até ele. Hana então mencionou que já estava perto do apartamento, o que deixou Oi um pouco nervosa sobre conhecê-la. Quando Hana chegou, Oi ficou impressionada com a sua beleza. Hana comentou que a avó estava preocupada com Savatari e então notou a presença de Oi, exclamando surpresa ao ver que havia ali uma mulher. Após uma breve explicação, Hana pareceu entender rapidamente a situação. Ela entregou a Savatari uma sacola de vegetais e mencionou que havia mais 3 caixas no carrinho do lado de fora, que Savatari foi buscar. Assim que ele saiu, Hana e Oi começaram a conversar. Oi achou que Hana parecia ser muito simpática, até que, de repente, Hana perguntou se Oi já havia dormido com Savatari. Desconcertada, Oi negou rapidamente, mas Hana insistiu, perguntando se elas teriam tido algum tipo de intimidade. Oi, correndo e nervosa, assegurou que não. Hana, então, de forma séria, disse que se elas não levassem o relacionamento para o próximo nível, talvez ele nunca avançasse. Hana se ofereceu para ajudar, já que era irmã de Savatari e queria vê-lo feliz. Mais tarde, Savatari voltou ao apartamento. Naquela noite, Oi, após tomar banho, conferiu suas mensagens e encontrou uma mensagem de agradecimento de Hana pela comida. Oi achou que Hana era uma garota muito gentil, apesar da conversa embaraçosa que tiveram mais cedo.
As brincadeiras de Hana deixaram Oi envergonhada, mas ela não conseguia parar de pensar no que conversaram. Hana havia mencionado que Savatari era o filho mais velho e que gostava de mulheres como Oi, o que a deixou insegura sobre sua própria confiabilidade como parceira. Ela se pegou perdida em pensamentos, sentindo-se um pouco insegura. Enquanto isso, Savatari e Hana estavam conversando sobre os vegetais que ela havia trazido. Savatari mencionou que havia deixado sua tesoura na caixa de vegetais, e Hana aproveitou a oportunidade para perguntar sobre Oi, chamando-a de a bela vizinha. Savatari descreveu Oi como uma pessoa gentil e uma boa cozinheira. Com um sorriso, Savatari disse que Oi era como a irmã mais velha que ele nunca teve. Hana interpretou isso como um sinal de que seu irmão gostava de Oi e rapidamente enviou para Oi uma mensagem enigmática, dizendo que estava indo tudo bem. Oi, sem entender muito bem a mensagem, ficou morrendo de curiosidade. No dia seguinte, Oi estava cuidadosamente cortando cebolas, quando Savatari elogiou sua habilidade. Ela mostrou a ele como fazer e, juntos, prepararam um lindo prato chamado mapotoru. Savatari brincou que se ele praticasse mais, um dia poderia cozinhar tão bem quanto Oi. Isso deixou Oi um pouco desanimada, pois temia que se ele aprendesse a cozinhar, não precisaria mais dela. Mas Savatari a tranquilizou, dizendo que quando ele aprendesse, iria cozinhar para ela. Isso deixou Oi muito feliz. Depois de terminarem de comer, Oi se lembrou das palavras de Hana sobre tomar a iniciativa. Sentindo-se ao mesmo tempo envergonhada e determinada, ela sugeriu que saíssem juntos, já que haviam passado muito tempo dentro de casa. Savatari concordou, mas lembrou que ele estava suspenso do trabalho e poderia ter problemas se fosse visto na rua. Oi, em um momento ousado, sugeriu que fossem para algum lugar bem longe, onde ninguém os encontrasse. Ao perceber o que havia dito, ela rapidamente acrescentou que se sentia responsável pela suspensão dele e queria compensá-lo. Savatari a provocou, dizendo que ela tinha um lado travesso, o que a deixou toda atrapalhada. De volta ao seu apartamento, Oi ficou refletindo sobre seu convite ousado para levar Savatari em uma viagem, preocupada com as consequências se fossem descobertos. Ela percebeu que ainda nem haviam escolhido um hotel e ficou animada com a ideia de planejar a viagem. Enquanto fazia compras, recebeu alguns bilhetes de rifa que a fizeram lembrar do dia em que seu guarda-chuva foi roubado. Ela notou que o terceiro prêmio era uma viagem para uma estância termal, onsen, e achou que seria a desculpa perfeita para convidar Savatari. Embora sua sorte geralmente fosse ruim, ela decidiu tentar. No dia seguinte, Oi surpreendeu Savatari ao dizer que havia ganhado uma viagem para as fontes termais. Nervosa, perguntou se ele gostaria de ir com ela, e ele aceitou com entusiasmo. Na verdade, Oi havia comprado os bilhetes ela mesma, fingindo que havia ganhado. No dia da viagem, Savatari chegou ao apartamento dela e Oi se desculpou pelas olheiras, explicando que não conseguia dormir de tanta empolgação. Enquanto estavam no trem, Oi admirava a bela paisagem de montanhas e natureza pela janela. O suave balanço do trem a deixou sonolenta e ela acabou adormecendo. De repente, Oi acordou, percebendo que havia cochilado no trem e que estava encostada no ombro de Savatari. Ao notar que ele também havia adormecido, ela se permitiu aproveitar aquele momento de conforto e calor antes que o anúncio do maquinista a despertasse, informando que estavam chegando à estação de Kawamura. Ambos admitiram que haviam cochilado e, rindo juntos, continuaram animados a jornada até a pousada. Admirava o ambiente relaxante do quarto, porém os pensamentos de Oki vagaram para como os braços fortes e calorosos de Savatari se sentiam reconfortantes enquanto ela dormia. Savatari sugeriu explorar a área e eles partiram, apenas para descobrir que a primeira porta que visitaram estava fechada. Sem se desencorajar, decidiram caminhar pela cidade. Quando chegaram a um mirante, Oki lutou com sua saia e seus seios grandes, obstruindo sua visão. Savatari ofereceu sua mão e ela aceitou ansiosamente, sentindo-se emocionada pelo gesto simples, mas íntimo. A paisagem era de tirar o fôlego, mas a altitude fez Savatari sentir frio enquanto Oki permaneceu aquecida pela emoção anterior. Quando voltavam, encontraram uma pedra no caminho que fez Oki torcer o tornozelo. Enquanto isso, Hana, de volta à sua aula, refletia sobre a viagem do casal, esperando que eles se apaixonassem e planejando obter todos os detalhes de Oki mais tarde. Presos na chuva e com o tornozelo de Oki machucado, Savatari decidiu carregá-la de volta ao hotel.
A proximidade e o cheiro de sua jaqueta fizeram Oak se sentir tonta, quase dominada pela experiência. Na porta do hotel, ela prometeu lavar e devolver sua jaqueta, embora a Sawatari insistisse que não era necessário. Mais tarde, Sawatari, sentindo frio, mencionou ir às fontes termais e convidou Oak. Ela recusou, sentindo-se envergonhada demais para banhar-se com outros e optando pelo banho privado em seu quarto. No banho, Oak refletiu sobre os eventos, sentindo-se culpada por mentir para Sawatari sobre ganhar os ingressos da viagem e usar sua confiança para sua vantagem. Ela se preocupava que mentir para um homem mais jovem fosse desonesto e temia que ele ficasse chateado se descobrisse. Nesse momento, sua consciência, retratada como uma versão angelical de si mesma, a tranquilizou dizendo que Sawatari não levaria a mal, encorajando-a a não se preocupar muito. Em seu banho, Oak se debate entre seus pensamentos angelicais e diabólicos. O lado diabólico teme que Sawatari nunca a perdoe e possa chamá-la de nomes horríveis, enquanto o lado angelical a tranquiliza. Enquanto contempla, Sawatari inesperadamente entra e Oak, dominada pela culpa, se ajoelha e confessa suas mentiras sobre os ingressos da viagem. Sawatari, embora surpreso, é compreensivo e não parece se importar muito para o alívio de Oak. Ele a encoraja a aproveitar o tempo juntos e passam o resto do dia fazendo compras, jogando jogos de arcade e apreciando as estrelas. Este tempo de união faz Oak perceber seus sentimentos profundos por Sawatari. A viagem termina em uma nota feliz, com ambos se sentindo mais próximos. Oak reflete sobre como nunca se sentiu assim com seu ex-marido e como Sawatari ajudou a curar seu coração partido. Na viagem de trem para casa, compartilham um momento de apreço e afeto mútuos, com Sawatari brincando sobre não querer voltar ao trabalho porque gosta tanto de passar tempo com ela, ou que se oferece para continuar cozinhando para ele, mesmo quando ele estiver ocupado com o trabalho. De volta aos seus apartamentos, se despedem com sorrisos, mas o dia seguinte traz notícias perturbadoras. Enquanto prepara o jantar, Oak descobre de Sawatari que ele foi transferido para uma empresa diferente, o que significa que terá que se mudar. A notícia devasta Oak, que vê sua nova felicidade escapando. Em sua tristeza, ela sai abruptamente e, apesar das tentativas de Sawatari de confortá-la, não consegue esconder suas lágrimas. Mais tarde, Sawatari a convida para uma caminhada até o lugar onde se conheceram, desencadeando um momento nostálgico para Oak. Ele se desculpa pela mudança, mas Oak se culpa pelos problemas dele, sentindo-se indigna dele devido ao seu passado como divorciada. Quando está prestes a se resignar a perdê-lo, Sawatari o surpreende com uma proposta para morarem juntos. Dominado e confusa, Oak busca confirmação e Sawatari a tranquiliza que genuinamente quer que ela esteja com ele. Ele até admite que estava considerando deixar o emprego se ela tivesse dito não. Cheia de alegria e relivo, Oak acorda e começam os preparativos para a mudança. Naquela noite, discutem as questões práticas de empacotar e vender alguns pertences. Oak volta ao seu apartamento e percebe que não tem muito para empacotar, mas está contente sabendo que estará com Sawatari. O capítulo termina com Oak ansiosa pelo futuro juntos, sentindo-se necessitada e feliz ao lado de Sawatari. Ambos passam a noite empacotando, incapazes de dormir de emoção. O rapaz se desculpa por pedir ajuda para empacotar, mas ela assegura que não é problema. Decidem vender alguns de seus pertences para facilitar a mudança, planejando comprar móveis novos para o seu espaço compartilhado. Enquanto a mulher organiza suas coisas, encontra uma luxuosa bolsa de papel roxa contendo um anel de seu noivado anterior. Embora traga lembranças dolorosas, ela percebe que não precisa mais dele para a segurança e decide vendê-lo, simbolizando seu desejo de seguir em frente e abraçar sua nova vida. O rapaz nota a bolsa e, curioso, pergunta se ela está vendendo, ao que ela rapidamente responde sim. Após vender o anel, ela faz uma considerável quantia de dinheiro e planeja usá-lo para móveis novos. No dia seguinte, após terminar seu turno no trabalho, o rapaz a busca em um carro emprestado de seus pais, decidem sair para jantar já que empacotaram seus pratos e talheres. A mulher, não familiarizada com a área, pede ao rapaz para escolher um lugar e acabam aproveitando uma refeição de carne grelhada.
Durante o jantar, discutem sua mudança próxima e expressam uma iniciação em começar sua nova vida juntos. O rapaz expressa sua felicidade que ela concordou em se mudar com ele, observando o quão solitário teria sido de outra forma. A mulher cora, tocada por suas palavras, e se pergunta se crescerão ainda mais próximos no futuro. Quando se preparam para voltar dirigindo, o rapaz menciona fazer a manutenção do carro, destacando suas novas responsabilidades como casal. No dia seguinte, a mudança começa em sério. O rapaz reflete sobre a reviravolta inesperada dos eventos que o levou a morar com uma mulher mais velha, tudo originando do incidente em que ele a defendeu contra um bêbado. Enquanto isso, vemos Hannah, a irmã do rapaz, que brinca sobre a vida aventureira do seu irmão. Ela pergunta provocativamente se ele e a mulher já fizeram amor, expressando incredulidade que eles morassem juntos sem serem namorados. O rapaz, um tanto embaraçado, insiste que nada significativo aconteceu entre eles ainda, deixando Hannah intrigada. A história sugere as complexidades e incertezas de seu relacionamento em evolução enquanto embarcam neste novo capítulo juntos. A mulher conclui que nada romântico acontecerá entre ele e o rapaz até que oficialmente comecem a namorar. Ela reflete sobre como é surpreendente que seu irmão, que finalmente está mostrando um lado masculino, escolheu uma mulher tão tímida. Nesse momento, ela recebe uma ligação de... A avó deles estava falando, e enquanto ela falava, a cena voltava para a mulher em seu antigo apartamento, certificando-se de que tudo estava em ordem antes de sair. O rapaz chega e pergunta se ela está pronta. Ela confirma, mas por dentro está se despedindo, não apenas do apartamento, mas de sua vida passada, enquanto reflete sobre o quanto mudou desde que se mudou para lá. A mulher diz ao rapaz que podem ir. Ele parece pensativo e nervoso, e quando ela pergunta o que há de errado, ele admite que morar com alguém pela primeira vez o deixa ansioso. Reunindo coragem, ele pergunta se ela gostaria de começar a namorá-lo oficialmente. A cena muda para a irmã do rapaz, que está esperando por eles do lado de fora. Ela termina sua conversa com a avó e se pergunta o que o casal está fazendo. A mulher, muito corada, está nos braços do rapaz, e ele diz que está apenas a segurando. A irmã, percebendo a situação, comenta de forma brincalhona que consegue ver isso. A mulher, tomada pela felicidade, diz que não consegue andar, e a irmã, um pouco confusa, deseja felicidades a eles enquanto partem de carro. Enquanto dirigem, o rapaz e a mulher conversam sobre a nova aventura. A mulher expressa sua empolgação, sentindo-se sortuda e grata por estar com ele, e declara que agora são oficialmente um casal. O rapaz promete fazer o seu melhor. Eles conversam sobre seus planos para o futuro, incluindo um longo dia de viagem até chegarem à nova casa. O rapaz menciona que quer visitar um restaurante famoso por suas sobremesas, e a mulher concorda animadamente, ansiosa para explorar novos lugares ao lado dele. No dia seguinte, vemos eles arrumando tudo, com o rapaz levando o lixo para fora e se despedindo da mulher enquanto ela termina de organizar as últimas malas. Há uma breve retrospectiva dos eventos que os trouxeram até ali. A mulher encontra um gatinho de rua, mas é ignorada, o que a frustra. Ela se lembra de que queria comprar uma bicicleta e encontra uma em promoção, mas, durante um passeio, a corrente quebra, ela sofre um acidente e danifica a bicicleta. O rapaz chega e a encontra ferida e com curativos. Ela explica o que aconteceu e ele conserta a bicicleta, impressionando-a com sua confiabilidade. Tocada pelo cuidado dele, a mulher admite para si mesma o quanto o ama. Quando o rapaz pergunta se ela disse algo, ela, envergonhada e corada, nega. O capítulo termina com o casal começando a criar raízes e a construir um futuro juntos. No dia seguinte, eles saem para comer e o rapaz elogia a comida dela. Ela agradece e menciona que terminou de arrumar tudo. Ela considera procurar um trabalho de meio período para contribuir financeiramente e não depender apenas dele. O rapaz demonstra preocupação, entendendo as dificuldades de se adaptar a um novo lugar, mas ela insiste em encontrar um emprego próximo de casa para dividir as despesas. No dia seguinte, ela visita o shopping, anota algumas oportunidades de trabalho e compartilha com o rapaz, explicando que quer mudar de área e deixar de trabalhar em supermercados. O rapaz, um pouco constrangido, se lembra de como ela ficava fofa de avental, sinal de que está cada vez mais apaixonado por ela. Mas ela vê tudo como uma grande aventura. Poucos dias depois, ela começou no novo trabalho e estava se adaptando bem. Até a senpai do trabalho a elogiou, e ela ficou feliz por seu chefe ser uma pessoa legal. Quando o turno acabou, ela foi para casa de bicicleta. No caminho, notou um atalho novo e pensou que seria mais rápido, mas acabou se perdendo. Savatari já estava em casa e perguntou por que ela estava atrasada. Ela respondeu dizendo que não existem atalhos na vida, deixando Savatari confuso. Ele disse para ela ir descansar e preparou um chá gelado.
Ela se ajoelhou dizendo que não conseguia mais mover as pernas e não podia subir até o terceiro andar do apartamento. Sawatari a carregou até o apartamento. No dia seguinte, no trabalho, ela estava mais estranha e desajeitada. Em casa, Sawatari voltou do trabalho enquanto ela estava cozinhando. Ele trouxe uma bagagem de bebida alcoólica e ela disse que ambos estariam de folga no dia seguinte, então prepararia alguns petiscos e os dois relaxariam à noite. Ele concordou, e ela preparou os petiscos, que Sawatari elogiou dizendo que estavam deliciosos. Ela ficou feliz, pois seu ex-marido bebia muito e, embora ela sempre preparasse petiscos para ele, ele nunca elogiava, o que abalava sua confiança. Eles beberam um pouco e ela ficou tão bêbada que não conseguiu evitar falar mal do seu ex-marido, dizendo que, em comparação, Sawatari-kun era um bom rapaz e o elogiou demais. No dia seguinte, ela acordou tarde e se desculpou com Sawatari pelos problemas da noite anterior. No trabalho, a senpai perguntou se ela realmente era divorciada. A senpai também revelou que era divorciada e que seu filho estava na terceira série. Okai respondeu que não tinha filhos, e a senpai perguntou por que ela não avançava mais no relacionamento com o namorado atual. Okai disse que ainda não estavam nesse nível. A senpai perguntou como ela se sentia em relação ao namorado, e Okai respondeu que ele era bom demais. A senpai concluiu que ela já estava apaixonada e que estava levando tudo muito devagar. Ela sugeriu algumas ideias para acelerar as coisas. À noite, Okai chegou em casa e perguntou a Sawatari se poderiam sair no dia de folga. Ele concordou. Ela disse que a senpai sugeriu alguns pontos turísticos por perto e que gostaria de visitar um santuário famoso por promover encontros amorosos. Ela ficou muito corada, mas ele prontamente aceitou. No dia seguinte, foram ao santuário, que estava lotado por ser feriado. Ela achou que havia muitos jovens lá e que seria um pouco constrangedor se juntar e rezar, mas se concentrou em seu pedido de ficar unida com Sawatari-kun, embora não soubesse exatamente o que pedir. Eles continuaram se divertindo até o pôr do sol, quando decidiram voltar para casa. Na estação, que estava lotada, Sawatari segurou a mão de Okai na frente de todos, e ela foi tomada pela felicidade. Eles ficaram muito próximos no trem, e ela pensou que o santuário tinha dado resultado rapidamente. Ela estava tão envolvida no momento que acabou pegando o ônibus errado, e os dois foram parar numa área assustadora, sem iluminação pública. Caminharam bastante, e ela ficou tão cansada que seu sapato ficou preso num bueiro e ela caiu nos bustijos. Sawatari a carregou nas costas. Ela ficou envergonhada, pensando que era pesada, que deveria ter emagrecido e que sua saia estava toda molhada e ela estava suando. Mas ele disse que uma vez quis ser bombeiro, então treinou bastante, mas foi reprovado na prova escrita. Ele queria ser bombeiro porque achava que era. Ele disse que seria incrível salvar vidas, e ela concordou, dizendo que era o trabalho perfeito para Sawatari-kun. Sawatari comentou que seu salário seria reduzido, então estava pensando em mudar de emprego e que talvez precisassem de mais dinheiro no futuro. Ela corou, pensando se ele estava falando sobre casamento e se queria ter filhos com ela. Então, eles viram uma luz à frente e Sawatari correu carregando-a. Eventualmente, chegaram a um café. Lá, a mulher tomou um banho e, ao sair, viu o rapaz dormindo. Ela pensou que ele devia estar cansado de tê-la carregado por tanto tempo. Com um olhar travesso, aproximou-se dele e sussurrou. Obrigada por sempre me ajudar. Eu te amo. Ela queria dar um beijinho nele, mas ficou envergonhada. Então, decidiu deitar-se ao lado dele, usando como desculpa o fato de que o cobertor era pequeno demais. A noite passou, o amanhecer chegou e a mulher se levantou. Durante a noite, o rapaz havia acabado a abraçando com um dos braços. Ela se sentiu profundamente tocada e feliz com aquele abraço. Depois de curtirem um momento, ambos acordaram, desceram para comer e depois pegaram o ônibus de volta para casa. A mulher comentou que muita coisa havia acontecido, mas, apesar de tudo, a viagem foi realmente divertida. Ela sentiu que havia conhecido o rapaz ainda melhor, talvez graças ao amuleto que mantinha escondido dele. Alguns dias depois, ela contou sobre a viagem à sua chefe, que era Suma. Quando a chefe perguntou onde passaram a noite, ela, empolgada, disse que dormiram em um café. A chefe brincou, perguntando se ela achava que era uma universitária e se não se preocupava com os barulhos que podiam passar pelas paredes. A mulher, confusa, perguntou que barulhos. E a chefe insinuou atividades mais íntimas, fazendo a mulher corar e pedir para não brincar com esse tipo de coisa. A chefe riu e sugeriu um hotel barato para a próxima vez, mas a mulher rapidamente esclareceu que nada disso aconteceu. No dia seguinte, o rapaz chegou em casa e a mulher animada mostrou a ele seu primeiro contra-cheque. Ambos ficaram muito felizes e ela sugeriu que usassem o dinheiro extra para comprar móveis para a casa. Na loja de móveis, a mulher comentou que havia coisas boas por preços acessíveis. Eles jogaram pedra, papel, tesoura para decidir quem definiria o orçamento,
e o rapaz ganhou. Ele escolheu uma estante para a cozinha, mas a mulher não gostou. Ela viu um sofá e imaginou os dois assistindo TV juntos. Então, notou uma cama king size e ficou imaginando como seria dormir ao lado dele. Determinada a comprar a cama, verificou o preço e ficou chocada ao ver que custava 100.000 ienes. Ela ficou desapontada, mas então puxou um envelope misterioso. Ela perguntou ao rapaz o que ele achava da cama e ele a experimentou, dizendo que parecia um trampolim, mas que estava muito acima do orçamento. A mulher o interrompeu, revelando que tinha mais dinheiro do que eles haviam planejado. Quando o rapaz perguntou de onde veio o dinheiro, ela brincou e disse que era segredo. Mais tarde, ela confessou para si mesma que o dinheiro vinha da venda de seu antigo anel de noivado, mas decidiu guardar essa parte para si. Ela pensou que poderiam usar o dinheiro, já que a cama atual estava machucando as costas dele. O rapaz ficou satisfeito com a explicação, e a mulher refletiu sobre seu passado doloroso, sentindo que ninguém esperaria que ela pudesse estar feliz agora. Após comprarem a cama, a vendedora disse que a entrega seria feita mais tarde, pois estavam ocupados no momento. O rapaz escolheu e disse que podiam esperar, oferecendo-se a fazer uma massagem como compensação pela espera. A mulher recebeu uma recompensa inesperada quando o rapaz fez a massagem. Ela se sentiu animada e nervosa, corando ao perguntar se ele era bom nisso. Ele respondeu confiante que sim. Ela perguntou se podia tomar um banho primeiro, e ele disse que um banho quente deixaria a massagem ainda mais eficaz. Após o banho, o rapaz preparou a cama para ela, garantindo que seria cuidadoso. Embora se sentisse um pouco despreparada, ela pediu que ele fosse gentil. Ele a tranquilizou, dizendo para confiar nele. Quando a massagem começou, a mulher lentamente se deixou levar, aproveitando as mãos firmes e os movimentos delicados do rapaz. Quando terminou, ele perguntou o que ela achou, e ela, completamente relaxada, disse que foi incrível. O rapaz ficou orgulhoso e confiante. A mulher comentou que se sentia mais leve e ele prometeu que faria a massagem sempre que ela quisesse. Ela deu a entender que queria outra em breve. No dia de folga do rapaz, o calor estava forte e ele sugeriu uma ida à praia. A mulher ficou surpresa e, brincando, disse que já não era tão jovem para usar maiô, mas que se esforçaria se ele quisesse vê-la assim. Ele rapidamente esclareceu que só queria dar um passeio, e ela riu da sua suposição precipitada. Na praia, eles aproveitaram uma caminhada com a brisa. O rapaz encontrou uma concha e mostrou a ela, que admirou sua beleza. Quando ela se abaixou para pegar mais conchas, uma onda a atingiu, molhando-a completamente. O rapaz zombou, perguntando se ela estava bem. Ela riu, tirou os tênis e as meias molhadas e os dois entraram juntos no mar, passando o dia se divertindo. Depois, a chefe comentou que ela parecia ter aproveitado bem o summer, notando um novo bronzio. Dias depois, após terminarem uma refeição, o rapaz sugeriu irem à loja comprar o sorvete, dizendo que queria experimentar com um pouco de álcool, pois ouviu dizer que era delicioso. Na loja, enquanto escolhia um sorvete, a mulher encontrou a chefe, que estava lá comprando ramen para o filho e várias cervejas. A chefe brincou, perguntando se eles estavam ali para reabastecer o estoque de preservativos, fazendo a mulher corar e rapidamente explicar que estavam apenas comprando sorvete. A chefe conversou com o rapaz, dizendo que a mulher havia falado muito sobre ele, chamando-o de caseiro, atencioso e um bom rapaz. Ela também comentou sobre as habilidades dele em massagens, o que o fez sorrir. Ao se despedirem, a chefe disse que eles traziam boas lembranças. O casal experimentou o sorvete com uísque e acharam delicioso, querendo repetir. Enquanto assistiram ao noticiário, souberam que um grande tufão se aproximava, então decidiram estocar suprimentos. A loja estava lotada e o garoto brincou que parecia que estavam indo acampar. Quando saíram, estava chovendo muito. O garoto os levou para casa com cuidado, mas com rapidez, e já estavam encharcados quando chegaram. Decidiram tomar um banho quente para se aquecer e evitar pegar um resfriado. Depois, sentaram juntos à mesa, quando de repente acabou a energia. O garoto rapidamente pegou uma lanterna. A mulher notou que estavam sozinhos, no escuro, e seus pensamentos começaram a se voltar para possibilidades mais íntimas. O garoto, notando o olhar dela, de repente exclamou que teve uma ideia. Quando ela perguntou qual era, ele sugeriu, com um sorriso travesso, que jogassem alguns jogos sujos, puxando uma caixa de um saco avermelhado. Para surpresa dela, era apenas uma caixa de cartas. Ela sentiu uma mistura de frustração e diversão, pois esperava algo mais romântico.
No fim das contas, eles se divertiram tanto que parecia que Zeus havia lançado um raio e, assustada, a mulher se jogou nos braços do garoto. Ele a confortou, garantindo que tudo ficaria bem. Ela corou, aproveitando a segurança dos braços fortes dele. No dia seguinte, o céu estava limpo e a mulher estava cheia de energia. O garoto, ainda acordando, comentou que o tufão havia passado e sugeriu que voltassem a dormir, já que era feriado e estavam de folga. A mulher perguntou se podia mover o travesseiro para mais perto do dele, para ficarem mais juntinhos, e ele concordou. Alguns dias depois no trabalho, a chefe perguntou à mulher se ela estava livre na noite seguinte, já que seu filho passaria a noite fora em um evento da escola. Ela sugeriu que saíssem para um bar e a mulher concordou. No dia seguinte, a chefe sentiu um pouco de culpa por ter tirado a mulher da rotina noturna dela, mas a mulher disse que estava tudo bem, que o parceiro não se importava e que havia deixado o jantar pronto para ele. A chefe a elogiou, dizendo que ela era incrível e que o namorado parecia um bom homem. Brincando, a mulher perguntou se a chefe tinha um namorado. A chefe admitiu que não, mas que ao ver a mulher com o namorado, sentia um leve ciúme. Contou que se divorciou logo após o nascimento do filho, e isso a fazia refletir bastante, especialmente por invejar quem tinha parceiros, que cuidavam da família, ao contrário do ex-marido. A chefe então pediu mais uma cerveja para continuar a noite. A mulher pensou que sua chefe era mesmo boa de copo. No fim da noite, a mulher estava tão bêbada que a chefe ligou para o namorado dela vir buscá-la. Enquanto esperavam, a chefe brincou, sugerindo que a mulher tivesse um bebê com o namorado. A mulher respondeu com um insulto brincalhão, tornando a situação cômica. Quando a chefe chegou em casa, percebeu que havia perdido as chaves. Sem lembrar onde poderiam estar e já se sentindo bem bêbada e cansada, decidiu esperar do lado de fora da porta até amanhecer. De repente, uma voz perguntou o que ele estava fazendo. Ao olhar para cima, viu um homem chamado Takanashi, que trabalhava numa fábrica. Ele disse que era perigoso ela ficar ali fora e a convidou para passar a noite em seu apartamento. Ofereceu o sofá e disse que não era seguro uma mulher ficar sozinha à noite. A situação fez a chefe lembrar do namorado da funcionária e ela sorriu. Perguntou a Takanashi se ele tinha certeza da oferta e sugeriu que talvez pudessem conversar um pouco. Ele abriu a porta, pedindo desculpas pela bagunça, e ela agradeceu, dizendo que ele a havia salvado. Ela ofereceu uma cerveja, mas ele disse que não bebia, mesmo sendo adulto. A porta se fechou. A cena então mudou para o namorado da mulher carregando-a até o apartamento, já que ela ainda estava bêbada. Quando a deitou na cama, ele disse para ela descansar, mas ela agarrou a mão dele e o puxou para cima da cama, ficando por cima dele. Disse para ele ficar sério e prometer uma noite maravilhosa. No entanto, a cena seguinte revelou que tudo aquilo era apenas um sonho da mulher. Com o início do capítulo 24.5, vimos o casal caminhando no meio de uma nevasca. A mulher reclamava do frio, então o garoto, sendo um cavalheiro, ofereceu o próprio cachecol para ela se aquecer. Ela corou profundamente ao colocá-lo, e ele perguntou se ela estava se sentindo melhor. O cheiro dele no cachecol a fez começar a perder a consciência, sentindo-se derretendo. Ele, surpreso, perguntou se realmente era tanto assim, e ela, com dificuldade para respirar, parecia excitada. Após se mudarem para o novo apartamento, a mulher se espreguiça, com sono, e sente dores nas costas. O garoto se preocupa, mas ela tranquiliza, dizendo que suas costas estavam um pouco travadas ultimamente. Ele se oferece para fazer uma massagem, lembrando que costumava massagear os pais. Apesar da hesitação inicial, ela acaba gostando muito, especialmente quando ele chega na região da cintura, fazendo-a sentir-se nas nuvens. Depois de alguns dias, enquanto caminhavam pela rua, viram um bebê. A mulher comentou como era fofo. O garoto disse que gostava de bebês e que queria ter muitos quando se casasse. A mulher, corando e envergonhada, disse que talvez ter muitos não fosse uma boa ideia. O garoto, não ouvindo direito, perguntou o que ela disse, e ela rapidamente respondeu que nada, e pediu para ele não se preocupar. Vários dias se passaram, e durante uma ligação casual, o garoto adormeceu de cansaço. A mulher, ouvindo-o roncar, pegou seus fones com fio, se enfiou debaixo das cobertas e ficou ouvindo o ronco dele com o volume no máximo e o microfone desligado, usando isso para relaxar de uma forma que não pode ser descrita aqui. No dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido e o garoto se desculpou por ter adormecido. Ela disse que estava tudo bem, entendendo que ele devia ter estado muito cansado.
O garoto comentou que estavam quase chegando. Só faltava cruzar a ponte. A mulher disse que conversar com ele era tão divertido que poderia fazer isso por horas. Ele concordou, mas sugeriu que pegassem o caminho da esquerda para achar um lugar onde comer. Logo em seguida, estavam diante de um sanduíche de porco. O garoto disse que já tinha visto na TV e a mulher esperava que fosse saboroso. Ela examinou o lanche, dizendo que parecia fácil de fazer, e prometeu preparar um igual quando chegassem em casa. O garoto ficou surpreso com suas habilidades culinárias e ela disse que não era difícil de preparar. Brincou que, se não soubesse fazer, poderia procurar a receita na internet. O garoto elogiou sua versatilidade na cozinha, fazendo-a corar de felicidade. Ele também corou, feliz por viver com ela. Depois de comerem, decidiram descansar um pouco antes de voltarem para o carro. Pagaram o pedágio e comentaram como estavam perto do novo apartamento. Ao chegarem, ficaram surpresos com o quanto o lugar parecia uma mansão. Encontraram o apartamento no 3º andar e notaram como era espaçoso e limpo. Exploraram a sala e a cozinha e o garoto comentou que as paredes eram de concreto sólido. A mulher comentou sobre o eco e brincaram por um tempo. O garoto disse como era maravilhoso viver juntos, destacando como eram compatíveis. A mulher concordou e, com um sorriso maroto, comentou que essa compatibilidade era bem empolgante. Começaram a planejar onde colocar os móveis e, quando eles chegaram, decoraram o apartamento juntos. Depois de tudo montado, o garoto sugeriu saírem para comer e a mulher concordou. Foram ao supermercado, onde a mulher ficou maravilhada com a variedade de produtos locais, carnes, saquês, peixes coloridos. O garoto achou um pouco demais, mas ela encarou tudo como uma aventura. Escolheram arroz e peixe. E, mais tarde, enquanto comiam, o garoto exclamou que estava delicioso. A mulher concordou, dizendo que o primeiro dia de aventura havia sido um sucesso. Justamente neste momento, a irmã do garoto ligou. A mulher atendeu. Chegando em segurança, a mulher confirmou à irmã do garoto que estavam bem e jantando. A irmã, em tom de brincadeira, perguntou se eles já estavam dormindo juntos, fazendo a mulher corar e apressar-se em dizer que nada disso tinha acontecido. O garoto, sem saber da conversa, perguntou do que estavam falando, achando que era sobre as compras. A irmã, ainda na linha, continuou provocando e a mulher negou tudo novamente. Depois da ligação, já estava escuro e o garoto comentou que tomaria um banho antes de dormir. A mulher o agradeceu e foi ao banheiro, pensando como era empolgante estar no mesmo espaço que ele. Notou como o banheiro era grande, caberia até 2 pessoas, e sentiu um arrepio de expectativa. Ela havia comprado um pijama novo especialmente para a primeira noite morando juntos. Escovaram os dentes lado a lado e colocaram suas escovas no mesmo copo, como um casal. Sentia que estavam, pouco a pouco, se tornando um casal de verdade, vivendo juntos. Naquela noite, deitados em suas camas, desejaram boa noite um ao outro. A mulher queria se aproximar mais dele, mas sentia vergonha. Achava bobo, já que ele mesmo havia sugerido que morassem juntos. Tomando coragem, levantou-se e perguntou se podia dormir um pouco mais perto dele. O garoto ficou surpreso, mas concordou, deixando-a muito feliz. Pensou que ele sempre sabia o que dizer para fazê-la sorrir e se perguntou se ele também se sentia feliz ao lado dela. Era tudo o que ela queria. Mais tarde, foram ao supermercado e viram animais para a adoção. A mulher comentou que gostava de cães e gatos e queria ter um algum dia. Brincou dizendo que o garoto parecia um cachorro e ele respondeu que ela parecia um gato. Curiosa, ela usou o celular como espelho e disse que seu cabelo lembrava uma pantera. Em outra cena, ela ficou frustrada ao ver que seu cabelo tinha voltado à cor natural, perdendo a tintura. O garoto a ajudou a tingí-lo novamente, mas no dia seguinte o cabelo voltou à cor original, o que a deixou triste. No capítulo seguinte, o garoto deu uma massagem nela, que gostou tanto que pediu outra. Ela se ofereceu para retribuir, mas na empolgação acabou se jogando por cima dele. No entanto, tudo não passava de um sonho. A parte engraçada foi quando o garoto perguntou por que ela estava rindo e ela desconversou. Antes de se mudarem para o apartamento antigo, o garoto estava entediado e quis se exercitar. A mulher, interpretando mal, começou a tirar a blusa, achando que ele queria algo mais íntimo. Estava pronta para algo privado, mas o garoto apareceu com raquetes e uma peteca para jogar badminton.
A mulher ficou vermelha ao perceber o engano e acabaram jogando. Dias depois, ela comentou sobre um filme que queria assistir. Decidiram ver juntos, mas uma cena a deixou em pânico, com medo de que o garoto pensasse que ela era pervertida. Ela sentia que esse tipo de situação era importante para o relacionamento avançar, mas o garoto acabou dormindo, achando o filme chato. Após o filme, ele pediu desculpas por ter dormido e ela, envergonhada, sugeriu assistirem outro. Na cena final do capítulo, o garoto carregava a mulher nos braços até o apartamento após ela ter uma cãibra. Ele fez uma massagem nos pés dela, ajudando-a a relaxar. Ela nem lembrava a última vez que suas pernas se sentiram tão bem. O garoto foi buscar água para ela e, sentindo o calor, tentou tirar o moletom, mas estava encharcado de suor e transparente. Rápido, o fechou antes que ele voltasse. Quando ele retornou, perguntou por que ela ainda estava de moletom, e ela disse que não estava com calor, apesar de estar claramente suando. No capítulo seguinte, ambientado em Halloween, a loja da chefe se preparava para uma celebração e todos precisavam se fantasiar. No ano anterior, ela havia se vestido de zumbi e ficou em dúvida se repetiria a fantasia. Envergonhada, hesitou, mas a chefe a tranquilizou, dizendo que bastava usar uma máscara. Quando apareceu fantasiada, estava assustadora e estranhamente sexy. A chefe a provocou um pouco, mas de forma leve, dizendo que a fantasia combinava com ela, até usando um tom de voz surpreendentemente sedutor. Encerrando as histórias curtas, voltamos à trama principal. A chefe, tendo esquecido suas chaves, passou a noite na casa de um vizinho. Voltou para casa com um sorriso bobo no rosto. A mulher, após uma noite quente com o rapaz, percebeu que não havia trocado de roupa nem tomado banho. Foi tomar um banho rápido para se refrescar, mas deixou suas roupas perto do garoto adormecido. Tentou pegar as roupas em silêncio, mas o despertador tocou, acordando-o. Envergonhada e só de toalha, ela cobriu a cabeça dele para que não a visse e pediu que não olhasse. No dia seguinte, no trabalho, ela pensava profundamente em como aprofundar o relacionamento com o garoto. Ainda não estava pronta para compromisso sério como casamento, mas queria flertar mais e ter momentos picantes de vez em quando, pelo menos uma vez por mês. A chefe notou sua expressão intensa e a interrompeu com conselhos. Como narradora da história e pessoa com mais experiência, a chefe propôs um plano detalhado. A mulher ficou empolgada, mas achou o plano complexo demais, já que as coisas nem sempre davam certo com ela. Começou a planejar e, quando o garoto chegou em casa, perguntou se estaria livre no dia seguinte porque queria sair. Ele aceitou na hora. Ela o encarou com determinação e, enquanto tomava banho, mentalizou o plano do encontro: ir à feira, ao aquário, tomar uns drinks e terminar com um jantar. Compartilhou suas preocupações com ele e até mostrou um gráfico para medir o sucesso da operação. O garoto, despreocupado, perguntou se iriam ficar num hotel, e ela confirmou, dizendo que já havia reservado um bom lugar. Ele elogiou, dizendo que ela era uma ótima namorada, o que a deixou super animada. Lembrou-se do conselho da chefe: confiança é tudo. No dia seguinte, ela estava totalmente preparada para o encontro. Começaram na feira, onde ela gritava de emoção com a velocidade dos brinquedos. Foram em várias atrações, algumas divertidas, outras assustadoras, todas pensadas para estimular o romance e a confiança entre casais. Apesar de empolgada, a mulher ficou tonta, com dificuldade para seguir o plano. O garoto sugeriu descansar na roda gigante, e ela concordou. Compartilharam um momento tranquilo, mas ela estava à beira de perder o controle para seus instintos egoístas, até que o garoto apontou para algumas crianças acenando, fazendo ela corar intensamente, sem saber onde enfiar a cara. A próxima parada foi o aquário, onde seguiram um pequeno mapa com a disposição do lugar, da feira e do hotel. Viram um tubarão gigante e se perguntaram por que ele não comia os peixes menores. A mulher explicou que escolheu o aquário por ser mais calmo, esperando que o rapaz a visse como uma mulher madura, mesmo tendo acelerado as coisas antes. Comentou que a escuridão do aquário era perfeita para encontros e sugeriu que dessem as mãos para não se perderem. Ele a concordou de imediato, pegando sua mão, o que a fez estremecer de felicidade. Era a primeira vez que andavam de mãos dadas e ela já estava no limite tentando parecer tranquila.
Mais adiante, o garoto apontou um peixe com aspecto engraçado e a mulher cobriu o rosto para que ele não visse sua expressão estranha. Curiosamente, o peixe mudou de cor para se parecer com ela. Depois foram a um bar, onde brindaram e a mulher bebeu um mojito com menta e limão. Sentia-se frustrada por o plano não estar saindo como ela havia imaginado. Chamando-se a si mesma de desastrada, bebeu mais um pouco. Ela estava bebendo o mojito como se fosse água, surpreendendo o rapaz, e logo pediu sua terceira bebida. Já bastante bêbada, admitiu que estava no limite, pois não tinha dormido bem na noite anterior. Enquanto bebia com tristeza, o garoto sugeriu que fossem para outro lugar quando ela terminasse. Ele propôs irem à praia, e a mulher, ao perceber que estavam perto, decidiu mudar de estratégia. Só queria caminhar com ele e aproveitar o momento. O garoto pegou o mojito dela e ofereceu água no lugar. Terminaram as bebidas e foram caminhar pela praia. A mulher, mais relaxada, contou sobre seus planos para um dia romântico que não havia saído como esperado, o que a fez agir de forma diferente do normal. Com sono, confessou que sentia como se tivesse perdido o juízo, mas o garoto a acalmou com um abraço reconfortante, algo que ela aproveitou imensamente. Ela disse o quanto estava feliz, pensando em tudo que tinha acontecido em sua vida e como queria mostrar o quanto o amava. Finalmente, com muita vergonha, olhou para ele e confessou que gostava muito dele. A cena terminou com um beijo intenso entre os dois protagonistas. A mulher, ainda sonhando, segurava o cobertor com força e beijava o ar enquanto dormia. Acordou no carro, percebendo que tudo tinha sido apenas um sonho, mas um sonho adorável. O garoto explicou que, embora estivessem indo para o hotel na noite anterior, ele não sabia onde era, e ela acabou adormecendo em seus braços. Como último recurso, decidiu dormir no carro. A mulher pediu desculpas por sua fraqueza, mas o garoto disse que se divertiu muito e ficou feliz por estar com ela. Tomada pelo amor, ela revelou que, na verdade, o havia beijado na noite anterior, o que a deixou radiante por saber que o plano tinha funcionado. No trabalho, a mulher contou tudo à chefe, que ficou feliz por ela. Mais tarde, a mulher recebeu uma ligação importante e saiu correndo de bicicleta. Estava empolgada, pois a nova cama de casal havia chegado. Começou a corar ao lembrar dos comentários da chefe sobre o tamanho da cama e ficou nervosa com a ideia de compartilhá-la com o namorado. Quando ele chegou em casa, ela mostrou animadamente a cama nova e, em seguida, sugeriu saírem para comer arroz com carne. No dia seguinte, saíram juntos para jogar o lixo fora, e enquanto o garoto ia trabalhar, a mulher aproveitou o clima agradável e compartilhou sua empolgação com um gatinho, tocando a mão do garoto em sonho. No entanto, o gato parecia indiferente à alegria dela. De repente, o garoto apareceu, lembrando que queria sair com ela naquela noite para ver uma chuva de meteoros. Foram a um lugar especial para ver as estrelas, e ali o garoto ficou nostálgico, lembrando das vezes em que andaram juntos à noite. A mulher notou seu nervosismo e perguntou o que havia de errado. O garoto disse que queria fazer um pedido a uma estrela cadente. Quando uma apareceu, a mulher fez rapidamente um desejo, que fossem felizes juntos. O garoto riu e disse que desejou a mesma coisa. Ambos se sentiram em paz, aproveitando os momentos mais simples juntos. Quando o frio aumentou, a mulher sugeriu que voltassem para o carro, mas o garoto a interrompeu dizendo que hoje era o dia. Ela não entendeu o que ele queria dizer, e ele apareceu muito nervoso escondendo algo na mão. Um mês depois, foi revelado que o garoto havia pedido em casamento, e agora estavam noivos. Ainda não haviam apresentado um ao outro as famílias e não tinham pressa para anunciar oficialmente o noivado. A chefe da mulher mencionou que havia parado de fumar, reconhecendo que todos estavam crescendo e mudando. Em casa, a mulher saudou o noivo com uma refeição deliciosa, notando que havia muitos vegetais enviados pela avó dele. Comentou que só conhecia a irmã dele, e o garoto expressou o desejo de visitar as famílias, sugerindo fazer isso no Natal ou no Ano Novo. Enquanto conversavam, a mulher notou que estava nevando, e ambos admiraram os grandes flocos de neve. O garoto então sugeriu que fizessem um boneco de neve em segredo, e os dois desceram alegres para construí-lo juntos. A mulher se perguntou por quanto tempo essa felicidade duraria, mas estava contente em viver o momento com seu noivo.
A história então mudou para capítulos especiais, focando em sua amiga, Gerashima, que foi mostrada dormindo em um dia de neve. Seu filho disse que ia visitar um amigo, e ao se despedir, ela viu seu amigo Takun, que explicou que havia saído mais cedo do trabalho por causa da forte nevasca e mencionou que o dia seguinte seria feriado. Gerashima perguntou se ele queria sair, já que também estaria de folga, e ele concordou. Ela brincou dizendo que queria ir ao banheiro com ele, dando a entender seus sentimentos. Na cena seguinte, aparece o Ki-san, se despedindo do namorado antes de ir trabalhar. A mulher e o noivo, agora noivos oficialmente, fizeram uma viagem às águas termais. Ela estava com alguns arrependimentos, porque queria ter sido mais íntima com ele em uma viagem anterior, mas se conteve por culpa de ter traído Sawatari. Agora, planejava compensar isso com um momento romântico. Ao chegarem ao hotel das águas termais, Sawatari ficou surpreso com um quarto luxuoso, que incluía uma varanda privativa com fonte de água quente. Ela tranquilizou, dizendo que ela pagaria tudo como forma de agradecimento pelo lindo anel de noivado que ele deu. Concordaram em aproveitar o tempo no hotel. Mais tarde, sentindo calor e suando, ela sugeriu tomar banho primeiro, mas com segundas intenções. Queria tomar banho com ele. Colocou uma expressão animada e cheia de desejo, certa que ele não recusaria agora que estavam noivos. Entrando no banheiro apenas com uma toalha, Sawatari ficou surpreso, mas concordou em tomarem banho juntos. Ambos estavam nervosos, mas ela tomou coragem e entrou com ele nas águas termais, considerando aquilo uma missão cumprida. Planejavam tomar uma cerveja depois para comemorar um momento romântico. No dia seguinte, a chefe da mulher notou sua felicidade e perguntou o motivo. Ela contou orgulhosa que havia ido às águas termais com o noivo. No entanto, ela ficou chateada porque achava que seu cabelo estava com aparência de pudim e decidiu tingi-lo novamente. O garoto sugeriu que ela tingisse de preto para revelar o seu visual natural. Ela concordou e após a mudança ficou muito bonita. Sawatari elogiou, fazendo-a corar de felicidade. Decidiram sair para comer burgers, mas no dia seguinte, Sawatari reparou que seu cabelo parecia estar ficando loiro novamente e brincou dizendo que devia ser mágica. Mais tarde, a chefe perguntou se ela gostaria de virar youtuber, sugerindo que fizesse vídeos de culinária. A princípio ela tentou recusar, mas a chefe insistiu. Ela acabou preparando um prato que parecia delicioso e juntas decidiram, de forma bem humorada, uma capa chamativa e sensacionalista para o vídeo, o que a deixou bastante envergonhada. Apesar de se exercitar regularmente, a mulher percebeu que não havia perdido peso e achou isso estranho. Descobriu-se que ela parava todos os dias em uma confeitaria, o que poderia explicar a falta de progresso. Ao chegar em casa, o namorado a surpreendeu com um presente, um avental de cozinha. Ela ficou animada, mas preocupada em sujá-lo, então colocou um casaco por cima enquanto cozinhava.